No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo do barro com Almir, artista autodidata de Maragogi-Pinho que encontrou na cerâmica uma forma de reconstrução, identidade e resistência. Através de técnicas ancestrais e do uso do barro cru, ele nos mostra como tradição e inovação podem caminhar juntas. Neste programa, você vai conhecer suas séries autorais, como Primitivo, Épico e Orixás, e entender por que o barro, para Almir, é muito mais que matéria. É força, cura e caminho. Vem com a gente nessa imersão sensível e potente. O primeiro passo é captar o barro num lugar escuro, para eu não direcionar as cores que eu mais gosto. Aí eu capto no escuro, depois eu coloco ele no chão. Aí eu uso o primeiro passo de contato melhor com a terra, que é o pé. Aí eu começo a pisar no barro. Aí eu piso no barro para sentir, para entrar na conexão dele, para que flua melhor. Aí você começa a massagear o pé, porque o barro está massageando o pé. Aí você sente a textura, quem está mais mole, quem está mais duro. Se teve uma pedra, se não tem uma pedra. É isso em alguns momentos delicados, em alguns momentos bruto, e aí vai. Isso a depender da textura que eu queira dar para aquele momento de peça. Porque às vezes eu nem faço isso, eu já capito direto, já faço a formação da peça. Almir é ceramista, pesquisador e criador de uma arte viva, feita com as mãos e com a alma. Natural de Maragogi-Pinho, cresceu vendo o pai trabalhar com barro para sustentar a família. Seu trabalho não segue modas e nem moldes. Ele coleta o barro na natureza, respeita seus tempos e formas e se conecta com saberes ancestrais, espirituais e orgânicos. Almir é um guardião da memória, da terra e da autenticidade. Eu queria entender quem foi que começou a mexer com barro. Quem foi isso? Quem foi esse ser que teve esse privilégio? E naquele período, no Paleolítico, ela não tinha como sovar, ela não sovava, não entendia dessa sova. Então, dali eu parti. E também eu queria entender sobre os formatos. E eu queria, vamos assim, esvaziar minha mente para que os formatos viessem naturalmente, já que eu ia para a técnica primitiva e para o começo, então, e eu que estava preservando as cores, então eu queria dar mais originalidade. E eu não repito as peças, cada peça ela é única, o formato é único, até porque os tons não permitem que haja repetição. Então, como os tons de cores e formas e design das cores não permite que haja uma repetição, eu também tento fazer isso ao máximo nos vasos. Aí eu entrei na série Primitivo, que é tocar no barro primitivamente para dominar o barro bruto. Daí aí eu passei uns meses nessa imersão, aí como eu estava acampado no Apicum, que é esse bioma entre o mangue e a floresta, onde vive o Gaamum, aí eu queria incorporar no barro coisas do Apicum, como piaçava, como dendê, como caroço de dendê, essas coisas eu queria incorporar. Aí eu criei a série Apicum. Aí depois eu fiz a série Recôncavo, que seriam solos do recôncavo, formatos do recôncavo com saídas de moringa, dando um formato abstrato, fazendo pesquisa sobre o volume de material de Maragogi-Pinho que sai para o candomblé. Aí eu criei a série Orixás. Eu sou filho e neto de oleiros, mas das técnicas comuns, não dessa peça que eu desenvolvi, porque se eu estivesse fazendo isso na geração do meu pai ou do meu avô, não seria permitido. Eles não entendiam que poderia ousar, eles entendiam que tinha que amassar, ir para o torno, fazer formas e acabou. Essa forma, você poderia ousar no torno, você poderia ousar no barro sovado, mas não no barro bruto. O barro tem uma infinidade de coisas para se descobrir. Eu acho que
o barro estava pedindo tamanhos. Eu faço pequena, de 5 centímetros, e faço de 2,5, 3 metros de altura, por, sei lá, 1, 2 de circunferência. Então, o barro pedia isso, peças pequenas e peças grandes. Dominar o barro bruto numa peça pequena é uma coisa. Na peça grande precisou de técnicas de fumaçamento, técnicas de queimar, de fogo. Eu precisei dominar o fogo. Quem é o Almir? É um cara que veio de família humilde e hoje está se realizando nesse trabalho, assim, para mim, que me dá muito orgulho, que me faz expressar, botar para fora, que as pessoas entendam que o que eu estou buscando é manter a naturalidade, manter a força do barro. E esse é o Almir que quer ser simples e forte como o barro bruto. Que maravilha, Almir, uma honra, assim, foi uma honra conversar com o senhor, eu aprendi muito. Obrigado. Depois dessa conversa com Almir, fica impossível olhar para o barro da mesma forma. Ele nos ensina que criar é também escutar. Escutar a terra, o tempo, a ancestralidade e a própria história. Seu trabalho resgata uma força primitiva e espiritual que sobrevive. Se o futuro da cerâmica está no começo, como ele mesmo diz, então é urgente valorizar quem, assim como Almir, abre caminhos com o facão na mão e o coração enraizado na terra. Eu sou Raul Pitanga, sou músico, percussionista, compositor, produtor musical, produtor cultural e educador musical. Desde menino, desde pequeno, sempre fui apaixonado pela sonoridade das coisas, né? Tanto das coisas de dentro de casa, quanto as coisas da rua, né? Da paisagem sonora. Nascido e criado em Itapuã, onde a gente tem uma paisagem sonora maravilhosa. A gente tem aqui a Lagoa do Abaeté, né? Que se você se permitir silenciar, você vai ouvir vários sons interessantes, né? De animais, da fauna, da flora, né? Dos ventos batendo nas folhas. E aí logo à frente você tem o mar, né? O mar de Itapuã, que é muito conhecido no mundo inteiro. Muita gente cantou, muita gente fez versos e prosas sobre o mar de Itapuã, que é outra paisagem sonora também muito, muito rica, né? E aí o som do mar, né? É maravilhoso. Então eu tenho esse privilégio de nascer num ambiente assim, né? E também curto muito o som urbano, né? Da rua, das pessoas conversando nos bares. Sempre fui muito ligado nisso, no som do automóvel, som do picolé, do cara que vende a taboca. Então isso sempre foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Isso me fez o que eu sou hoje, que eu sou músico, né? Tenho esse ofício maravilhoso, que eu acho maravilhoso, suspeito falar, mas eu acho maravilhoso, de manipular o som, né? Que o som é a matéria-prima da música. E voltando ao bairro de Itapuã, fora essas paisagens sonoras todas, a gente tem as manifestações culturais aqui. A gente tem o Malê de Balê, o maior bloco afro do mundo, né? Que é aqui no Parque do Abaeté. A gente tem as ganhadeiras de Itapuã, né? E a musicalidade do bairro mesmo. Você chega em qualquer lugar, você tem um sambinha ali, tem o terreiro de candomblé, você ouve os toques lá. Mesmo estando dentro de casa, você consegue ouvir. E eu sou fruto dessa musicalidade que é aqui do bairro, que eu agradeço por ser de itapuanzeiro, né? Digamos assim. Eu gosto de pegar os instrumentos tradicionais, como ou um violão, ou um pandeiro, mas também gosto de experimentar com instrumentos que, digamos assim, não são tão convencionais, que através daquele som você pode
produzir música com aquilo. Porque a música tá aí, né? Música é tudo é música, tudo tá em movimento, tudo que se movimenta faz som, e tudo que faz som faz música, né? E eu acho importante pro músico mesmo, né? Tá sempre atento ao som, porque é como um marceneiro que escolhe uma boa madeira para fazer um bom móvel. O músico tem que buscar um bom bons sons para fazer esse ofício. Aqui, ó, temos a moringa aqui. A moringa é um instrumento que eu gosto muito, né? Ele é um instrumento afrodiaspórico, né? Porque existe o udu, que é um instrumento nigeriano, africano. E com certeza deve ser um ancestral dessa moringa. Ele está classificado em 2 grupos de instrumentos. Os instrumentos idiofônicos, que o próprio corpo do instrumento produz som, né? A gente tem exemplo do triângulo do forró, a gente tem o agogô. E tem o corpo dele, ó, o próprio corpo dele. Emite som. E pode ser classificado como aerofone, né? O grupo dos aerofones, que são instrumentos que precisam do movimento do ar dentro do instrumento, né? Dentro de uma coluna, né? Tem os aerofones de sopro, né, que são as flautas, clarinetes, saxofone. E tem os aerofones livres, que é o caso da moringa, que ele é percussivo, né? Através do toque da mão, você consegue um som grave, cheio, gordo, mas ao mesmo tempo adocicado. É um som imponente, mas tem a sua doçura, né? Perfeito para essa paisagem sonora aqui na beira da Lagoa do Abaeté. Então, ó, som do corpo, som do movimento do ar dentro do corpo do instrumento. É um instrumento feito de cerâmica, né? E é um instrumento lindo. Tem as moringas menores, que os sons são mais agudos, os graves são mais agudos. Tem as moringas maiores, os graves são mais graves, né? Então, de acordo com o tamanho do corpo do instrumento, você tem a expansão do grave, né? Tem um grave mais grave, um grave médio, um grave mais agudinho. Tem gente que usa moringas maiores para ter um som mais... fazer melodias flexivas, né? Você pode botar, fazer uma orquestração de melodia. E depois desse mergulho nos sons, nos ritmos e nas paisagens sonoras com Raul Pitanga, a gente segue agora para uma outra forma de expressão. No segundo bloco, vamos conhecer Carol, uma ceramista que encontrou no barro um caminho de reconexão, criatividade e liberdade. É no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, que ela cria peças que, assim como ela, carregam beleza, imperfeição e muito afeto. A gente volta já! Oi. Prazer. Prazer, bem-vinda. Bem-vinda, Jade. Me conta, e por que o Santo Antônio? Sempre frequentei muito esse bairro, né? Mais de 10 anos frequento o bairro. Gosto muito de coisas antigas e casas históricas. Sempre andei muito pelo centro, pelo Pelourinho. E aí eu divido essa casa com Ori, do H, e Ludmila Lima, que tem um ateliê também aqui em cima.
E aí a Ori estava buscando uma casa, eu estava buscando ampliar um pouco o meu ateliê. A Ori já tinha uma loja aqui nessa rua. E aí ele falou, vamos lá ver essa casa? Eu falei, vamos. E aí foi perfeito, porque aqui também tem um movimento interessante também, não só de turistas, mas também dos moradores. Acho que ainda tá um bairro que consegue ainda misturar um pouco de pessoas que moram, pessoas que vêm passear. Então, é um bairro que eu acho muito gostoso. Tem a minha produção, que eu produzo minhas peças aqui, e aí eu coloco aqui na frente para venda. É uma coisa bem simples, informal, tranquila. E além da produção, da venda, também dou aula para iniciação, né? Pessoas que querem aprender, começar a fazer cerâmica. Pessoas que estão em desenvolvimento também. Alugo meu forno, porque por muito tempo, quando eu comecei a querer fazer cerâmica, eu demorei muito tempo para começar a finalmente encontrar algum lugar que pudesse me acolher para eu começar a praticar. Quando eu comprei o meu forno, minha intenção era alugar para as pessoas, para tirar um pouco também essa ideia que a cerâmica é uma coisa muito difícil de fazer, ou muito distante, que ter um forno é impossível, né? Que o processo da queima tem que ser sempre aquele específico, e isso acaba afastando as pessoas de um fazer que é um fazer muito tradicional nosso, é um fazer que não tem por que ser colocado como algo super distante, né? Assim, é uma coisa que tem uma coisa da nossa história, mas que também tem uma liberdade de criação também, né? Que você pode desenvolver 1000 processos e, ao mesmo tempo, te conecta com a terra, com o tempo, né? Produzir cerâmica, para mim, tem muito relação com o tempo, né? De esperar o tempo das coisas, o tempo de modelar, o tempo de esperar secar, o tempo de cozer, que não é rápido, o tempo da queima, né? O tempo enfim, o tempo de tudo. Se a gente acelera os processos... Não tem cerâmica, Não tem cerâmica. Eu produzo muitas peças utilitárias também, e eu acho que tem uma beleza no ordinário, assim. Então, eu sempre tento trazer coisas que são ordinárias do nosso dia a dia, com um toque que brilha o olho, que brilha o toque, que brilha o tato. Então, eu pensei em fazer essa peça, que ela é um filtro simples, com esse sistema de filtragem de vela tradicional, mas que ele tem uma textura um pouco diferente, né? Ele parece uma pedra, então a ideia de beber água de uma fonte de pedra. Tem argila de vários lugares, né? Às vezes você pode coletar num barranco, ou você pode comprar hoje em dia também para cerâmica artesanal. Tem empresas que vendem também argila. Então tem várias formas que podem chegar para você. Então vamos à mão na massa, pessoal. Bora. Primeira atividade que a gente tem que fazer é sovar. Então tem que deixar ele bem misturadinho para ele ficar numa consistência só. Uma textura só, né? A mesma umidade em relação... A mesma umidade nela toda. E também tirar as bolhas de ar. Aí a gente sova esse barro. Tem que fazer esse processo. Sempre. Toda peça. Começa assim. Aí você vai pegar ela, às vezes ela tá com muita pedra, tá com muita areia, matéria orgânica. Então você precisa ir tirando, se você não quiser trabalhar com esse material. E aí você vai fazendo isso e vai detectando, né? Pedrinhas e tudo. E aí... essas cores só aparecem também após a queima, então a gente precisa fazer processos de testes e experimentação. E é muito comum as pessoas ficarem muito decepcionadas, porque a gente cria, às vezes, muita expectativa sobre o que a gente está trabalhando. Então, você está trabalhando com coisa que você não sabe como é que vai ficar exatamente no final. Como ela tem esse processo que a gente não consegue nem sempre saber exatamente o que é que vai acontecer ali naquele processo de queima, dependendo do tipo de queima que você faça, do tipo de argila que você use, do seu objetivo, às vezes você modela uma peça, queima uma peça, olha para ela e fica decepcionada porque não era exatamente o que você tinha pensado. E aí, o que é uma peça com defeito parece algo que você não quer mais, você não vai dar valor porque não era o que você estava pensando. E às vezes você prepara uma coisa, sai do forno, não era como você queria, mas de repente é uma surpresa também super positiva. Às vezes é uma coisa muito mais interessante que você talvez nem tivesse pensado. E aquele defeito, aquela coisa que não aconteceu como você imaginava, acaba abrindo todo um novo caminho para você, assim. Eu acho isso um dos processos muito interessantes que a cerâmica tem, né? A experimentação no mundo da cerâmica não acaba. Eu posso te ensinar a fazer o começo de tudo, que é o copo. Então a gente já sovou, né? Vamos lá, pega um pedacinho assim, que caiba assim meio que na sua mão. Faz uma bolinha.
Essa técnica é uma técnica que a gente chama de técnica de belisco. Que a gente só usa basicamente as mãos, no máximo uma buchinha com água, dependendo da umidade que esteja a sua argila. E a gente vai fazer um copo ou um potinho pequeno. Então, eu gosto de sempre ir batendo, buscando as quinas, para ela chegar mais perto de um brigadeirão, assim. E aí você pode fazer assim. Tá rachadinha. Acontece, normal, porque isso tem a ver com a umidade. Se ela tá um pouco mais seca, ela vai ficar rachando e você vai ter que ficar trabalhando isso aí. Quando você encontrar o movimento que tá fazendo com que isso vire uma bolinha, aí você repete ele. Vai buscando. Você vai colocar seu dedão no meio aqui até o outro lado. A distância do seu dedão para o final da peça é mais ou menos assim, meio centímetro que a gente vai deixar. Isso aqui é o fundo da peça. Furei, né? Eu gosto de pensar que essa bolinha, ela é como se fosse um planeta com vários anéis. Então eu penso visualmente que ele tem vários anéis ao redor dela. Né? Tipo, tem um anel aqui, um anel aqui, um anel aqui, um anel aqui, que ela vai crescendo. Ou então uma espiral, certo? E aí essa técnica que a gente chama de belisco ou beliscão, a gente vai seguindo esse mapa imaginário de anéis. Então eu vou primeiro apertar, beliscando assim, ó. Pensando que sua mão é uma pazinha, assim, ó. Tipo uma pressãozinha assim mesmo. E aí você vai seguindo esse mapa. Primeiro você vai embaixo, nessa circunferência de baixo. Tentando deixar a mesma espessura, fazer a mesma pressão. Nossa, tá indo super bem. Isso aí. E aí vai subindo pouco a pouco. O que eu acho interessante nessa técnica é você pensar numa ordem, assim. Seguir esse mapa mesmo. Não ir pra ponta, depois voltar, né? Ir no mapa. E sempre que você vê rachadura, vai cuidando dela. Faz um movimento repetido mesmo. E você vai cuidando, ó. Tanto fazendo esse movimento, que você pode ir fazendo com o dedo, insistente, sempre movimentos insistentes, assim, repetidos. E aí também você pode passar a buchinha depois, que aí ele já dá um pouco mais de umidade pra deixar de rachar nas próximas. O copinho é o início, né? Você pode fazer isso aqui, pode virar 1000 coisas, né? Inclusive coisas que não tem nada a ver com copo, um corpo também pode se tornar o meio de um corpinho. Você pode trabalhar pensando que você pode juntar esses dois assim, ó, me empresta seu. Você pode fazer dois, tá ótimo. Aí você pode de repente colar esses dois um em cima do outro. Fazer um cacau. Fazer um cacau, ou depois abrir aqui e já fica um vasinho, ó. Ou você pode fazer uma ampulheta, colar aqui, enfim. O meu copinho tá meio orgânico. Seu copinho está maravilhoso. Eu tô achando que você é muito talentosa. É um vaso de plantinha, vou botar uma suculenta nele. E esse momento aqui, que é o momento que ele tá molinho, é o que a gente chama de ponto de modelagem. À medida que o tempo vai passando, ela vai ficando mais durinha, mais estruturada, que é o ponto de couro. Esse ponto de couro é o ponto mais legal de todos, porque ele é o ponto que a gente consegue fazer acabamentos, a gente consegue fazer fissuras, a gente consegue fazer desenhos. Com a peça um pouquinho mais estruturada, então ela não vai ficar tão molenga. Então você vai fazer esses acabamentos com mais conforto. E aí, bom, isso é o início de qualquer coisa, pode ser o início de qualquer coisa, né? Então, dá pra ser um copinho, claro que dá, mas você pode cortar, você pode fazer uma outra coisa, você pode adicionar coisas, né? Tipo, colar uma peça na outra, botar uma alça, botar uma alça em cima, virar uma cestinha, 2 alças, virar uma panelinha, fazer um biquinho, virar uma molheira, né? Pensando nessas peças utilitárias, dá pra fazer muita coisa. Ou dá pra ficar batendo assim um pouco e ela vai abrir, deixar a base dela um pouco maior. Nossa, olha que legal. Dá pra brincar bastante. Só batendo aqui já ficou Estruturou. Já deu, uma basezinha mais reta. Se você quiser. Não vai.
Você pode fazer, você só tem que prestar atenção no movimento, assim. Tipo, por exemplo, buscando fazer isso no centro. No centro da peça, onde é o meinho. Qual é o próximo passo? Aí ela precisa secar completamente ao nosso tato. Então essa água que tá aqui, essa umidade toda vai evaporar e ela vai chegar no que a gente chama de ponto de osso, que é o ponto mais frágil da peça, é o ponto que ela tá pronta para ser queimada. Ela precisa secar para entrar no forno. Aí a gente, com ela sequinha, faz o processo da queima. Você pode queimar de diversas formas, existem várias formas de queimar, né? Desde lenha, desde formas tradicionais de queima, como a gás ou a eletricidade. O forno que eu trabalho com mais frequência aqui é o forno elétrico. Eu trabalho geralmente num forno que vai até alta temperatura, que a gente considera ali 1230 graus. Então, eu boto minha peça para queimar. Geralmente eu faço uma queima em baixa temperatura primeiro, uma queima em 920 graus. Aí ela vai sair do forno porosa, como essa aqui, ó. Pega essa aqui, ó. Minha mão tá suja. Tudo bem, tem nada, depois a gente limpa. Que Essa legal. aqui queimou em baixa temperatura. Aqui é uma mistura de duas argilas, uma argila branca e uma argila preta. Legal. Que eu quis que ela não se misturasse tanto antes da modelagem, para que durante a modelagem aparecesse essa brincadeira das cores. E depois eu fui raspando para aparecer ainda mais. Aí essa aqui, ela já é cerâmica. A gente sabe cerâmica porque ela tem um sonzinho um pouco mais agudo, menos grave. E aí, aqui já é cerâmica, mas aqui ela é porosa. O que quer dizer que ela é porosa é que ela absorve água. E me diga, como é que faz pra alguém vir aqui, ter aula com você, ou ver suas peças? Então, eu fico aqui na Rua Direita do Santo Antônio, na Casa Azul. Então, vocês podem me visitar, você pode me visitar aqui quando você quiser. Inclusive, vem por aqui, venha me ver. Eu tenho uma banquinha aqui na frente do ateliê com as minhas peças. Ou você pode também visitar meu site, que é meutortinho.com.br. Lá tem minha agenda de cursos, inclusive, que eu dou curso de iniciação, mentorias, cursos específicos, né, de esmaltação, molde de gesso. Então você pode ir pelo meu site ou pelo meu Instagram, que é @meutortinho, entrar em contato comigo. Carol, muito obrigada. Obrigada Foi uma também. honra estar aqui com você. Que Eu vou bom. voltar pra pegar meu vasinho. Volte, eu vou botar ele depois. pra queimar. Bum,